A essa altura, já não é mais novidade para praticamente ninguém que nós estamos vivendo o início legítimo de uma nova era, que será permeada por inteligência artificial nas mais diversas áreas, desde educação, finanças, até mesmo na saúde. E muitos já vimos as coisas extremamente incríveis que elas são capazes de fazer, como criar uma imagem perfeita de uma pessoa a ponto de ser indistinguível de uma fotografia de verdade, de criar textos, responder perguntas complexas que você pode formular de qualquer maneira e sobre qualquer assunto, inventar um poema do nada, alterar totalmente um vídeo e muitas outras aplicações que a gente ainda nem imaginou. Mas modelos de inteligência artificial em si não são exatamente uma novidade. Os primeiros modelos de inteligência artificial foram criados na década de 50, comecinho da década de 60. Então, como aconteceu esse boom das inteligências artificiais que nós estamos vivendo hoje? E, principalmente, que caralhos exatamente é uma inteligência artificial? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou Alecos Mazzolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia, e este é o Cienciacional. Esse assunto que nós estamos debatendo hoje vem ganhando muita força e até assustando algumas pessoas. Quem não viu nos últimos dias esta foto do Papa usando um casaco de grife e achou até mesmo que era verdadeira? Existem até mesmo estas outras imagens que foram feitas posteriormente do Papa marombado. Para você ter uma ideia do tamanho do impacto dessa revolução no nosso mundo, até mesmo a empresa Meta, que é responsável pelo Facebook e pelo Instagram, que tinha mudado o seu nome para Meta porque queria ser associado com o metaverso, que era onde eles estavam apostando todas as suas fichas, simplesmente abandonou a ideia de metaverso provisoriamente, que venhamos e convenhamos, ninguém estava aderindo, e resolveu ir pelo caminho das inteligências artificiais. E não foi só ela não, a Microsoft fez um investimento recente bilionário em cima do ChatGPT, a Adobe investiu milhões no seu novo programa Adobe Firefly, que, diga-se de passagem, eu estou extremamente ansioso para que seja lançado oficialmente, e até mesmo a gigante Google corre o risco de perder os seus clientes, porque hoje a gente prefere muito mais fazer uma pergunta para o ChatGPT que a gente pode formular de qualquer forma, ele vai nos entender e muito provavelmente vai nos responder corretamente, do que ter que ficar pensando em palavras-chave que eu posso usar para obter a resposta mais adequada no Google. Mas o que é uma inteligência artificial? Inteligências artificiais são sistemas computacionais programados para desempenhar tarefas que normalmente precisariam da inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisões e resolução de problemas complexos. Elas funcionam por meio de algoritmos ou fórmulas e modelos matemáticos que permitem que elas aprendam coisas e tomem decisões complexas baseadas em grandes quantidades de informação. Mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Como eu mencionei no começo do vídeo, inteligências artificiais não são bem uma novidade. Na verdade, elas surgiram antes mesmo da gente e nasceram junto ali com nossos pais ou avós em meados de 1950, graças aos cientistas Herbert Simon e Alan Newell. Para você ter uma ideia de quanto tempo estamos falando, foi nessa época que a televisão se popularizou com a criação de transmissões ao vivo e a cores, e também foi nessa época que Brasília começou a ser construída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Essas primeiras aplicações incluíam a criação de sistemas para a resolução de problemas específicos, como jogar xadrez, jogar damas ou o jogo da velha e reconhecer padrões em imagens. Hoje, vemos inteligências artificiais em ação
todos os dias em lugares que a gente nem sabia que existiam, como quando a gente desbloqueia o nosso celular através do reconhecimento facial, quando utilizamos um filtro do TikTok ou até mesmo quando fazemos compras pela internet. Um outro exemplo muito comum de onde vemos inteligência artificial em ação todos os dias é no Google Maps. Também é uma inteligência artificial que reconhece o rosto das pessoas e a placa dos carros para embaçar a imagem no Street View e também o número das casas para ter mais precisão nos endereços. E sabe quem treinou essa inteligência artificial? Você! Pois é! Todas as vezes que você resolve um desafio do tipo CAPTCHA, que são aqueles desafios que muitos sites pedem para você resolver para provar que é humano, você está ajudando a treinar essa inteligência artificial. Se você prestar atenção, vai perceber que sempre as imagens que você tem que selecionar são imagens onde tem faixa de pedestre, imagens onde tem semáforo, imagens onde tem ônibus, imagens onde tem bicicleta e assim por diante. E com todas essas informações que você fornece ao clicar, o Google tem um banco de dados gigantesco que a sua inteligência artificial utiliza para fazer as identificações que a gente mencionou. E isso dá uma pista para a gente falar sobre o próximo assunto, que é como que uma inteligência artificial consegue aprender coisas. Para fins didáticos, eu vou separar os programas em dois grupos: os programas comuns e os programas inteligentes. Num programa comum, você precisa inserir as informações de forma específica para que ele possa te responder da forma desejada. Por exemplo, nesse sistema simples que define se o checkbox está ticado, o círculo é laranja, caso contrário, ele é verde, e o programa sempre responde da mesma forma para a mesma informação imputada, neste caso, o checkbox. Um outro exemplo de programa comum é o braço mecânico de um robô. Sem inteligência artificial, ele vai sempre executar o mesmo movimento que ele foi programado para fazer, vai sempre apertar os objetos com a mesma força, por exemplo, vai sempre pegar objetos que estão exatamente naquele lugar e levar exatamente para outro lugar. Se o braço mecânico tivesse uma inteligência artificial, ele seria capaz de tomar decisões, por exemplo, enxergar onde está uma maçã, onde está uma uva e saber com quanta força ele precisa apertar para pegar a maçã ou apertar para pegar uma uva e também levar essa maçã ou essa uva para uma cesta que pode estar em qualquer outro lugar. Ou seja, ele é capaz de aprender e tomar decisões. Num programa comum, se nós não definimos exatamente o resultado, precisamos definir pelo menos o caminho a ser seguido. Por exemplo, quando aplicamos um filtro a uma imagem no Photoshop, ele não sabe qual a imagem que vai entrar, ele também não sabe qual a imagem que vai sair, mas ele tem um caminho muito bem definido a ser seguido e todas as vezes ele vai produzir um resultado reconhecivelmente semelhante. Já a inteligência artificial recebe esse nome justamente porque ela simula a inteligência de um ser humano, que é capaz de armazenar e processar uma grande quantidade de informações que são utilizadas como parâmetro para aprender coisas e tomar decisões. A IA que mais se destaca no momento é o ChatGPT, uma inteligência artificial baseada no modelo de conversação com a qual você pode interagir fazendo perguntas e formular essas perguntas do jeito que você quiser, exatamente como você perguntaria para uma pessoa que estivesse na sua frente, e ele vai ser capaz de entender e te responder. O ChatGPT é impressionante não só pela sua capacidade de responder perguntas, porque isso nós já temos chatbots que são capazes de fazer, como a ajuda de um site, por exemplo, mas ele é impressionante porque é instantaneamente treinável. Eu posso, por exemplo, inserir uma série de roteiros dos meus vídeos e dizer para ele: aprenda o meu jeito de escrever. Agora produza um texto que se assemelhe ao que eu costumo fazer regularmente. Ele vai ler, interpretar, absorver essas informações e ele vai te responder exatamente como você faria.
E mais, você pode pedir para ele imitar outras pessoas, por exemplo, assim como nós temos um vídeo dele imitando o Leandro Carnal para o próprio Leandro Carnal. Uma outra aplicação impressionante do ChatGPT é no tocante a linguagens de programação. Ele é conhecedor de uma série muito grande de linguagens de programação e você pode pedir na forma de uma pergunta que ele gere uma linha de código para produzir um determinado comportamento num programa e ele vai te responder também novamente de forma provavelmente correta. Não necessariamente vai estar certo o que ele fizer, mas se você tem um mínimo de conhecimento naquela linguagem, aquilo vai te servir de base para você estruturar melhor o seu código. Além dessas aplicações, tem gente hoje utilizando o ChatGPT para ajudar a escrever legenda de textos em Facebook, partes do TCC e até mesmo mensagens de feliz aniversário. Tá calor pra caralho também. Vou gravar de jaqueta. Isso é possível porque as inteligências artificiais se baseiam no que nós chamamos de redes neurais artificiais, que são um conjunto de algoritmos que simulam a estrutura e o funcionamento do cérebro humano. Essas redes são formadas por camadas de neurônios artificiais que se comunicam entre si através de conexões ponderadas. As conexões ponderadas, por sua vez, são o que liga um neurônio ao outro neurônio e ajusta a força e intensidade dessas conexões conforme a necessidade para melhorar e otimizar o aprendizado de máquina. Por isso, além de serem capazes de aprender sozinhas como resolver um problema ou tomar uma decisão, sem que alguém precise programar isso de forma específica, elas também são capazes de aprender com o próprio erro e otimizar cada vez mais as respostas que são produzidas. Quanto mais você utiliza a inteligência artificial, mais ela aprende a melhorar e a otimizar a resposta que ela vai te dar, como no exemplo do Google Maps, em que pessoas do mundo inteiro ajudaram a treinar o sistema. Num exemplo comum de aprendizado neural, podemos ensinar uma inteligência artificial a resolver um labirinto. Nós precisamos apenas definir as regras, explicando que ela deve chegar do outro lado. Então, ela vai realizar uma série de testes e cada nova geração é capaz de medir os resultados da anterior e aprender com isso, até conseguir produzir o resultado esperado, sem precisar que um humano programe exatamente o caminho que ela deve seguir. Em pouco tempo, ela se torna sozinha capaz de resolver qualquer labirinto com agilidade e perfeição. E não é muito difícil encontrar no YouTube exemplos de pessoas especializadas em inteligência artificial que ensinam os seus sistemas a fazerem as mais diversas coisas, às vezes até por diversão, como ensinar um carro virtual a estacionar com um cavalinho de pau. Essa capacidade de aprender com os próprios erros, diferente de nós humanos, aliada à capacidade cada vez mais potente dos nossos computadores, colaborou com esse boom das inteligências artificiais que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E mais, o volume de informação disponível é infinitamente maior graças à internet. Por isso, o seu desenvolvimento pode ser tão rápido como nós nunca vimos antes. Tão rápido a ponto de autoridades no assunto, como Elon Musk, que é cofundador da empresa OpenAI, que lançou o ChatGPT, pedirem uma pausa no desenvolvimento dessa tecnologia tão disruptiva. Será que elas são tão perigosas assim? Será que inteligências artificiais podem dominar o mundo? A possibilidade de robôs dominarem o mundo até é real e não deve ser descartada, mas, para falar a verdade, é muito pequena. Do que serve um robô que é capaz de gerar textos e fazer sugestões excelentes se não existe ninguém para fazer uso dessas sugestões ou, pior, para ler o resultado? Todas as grandes revoluções tecnológicas sempre vieram para nos ajudar a realizar o nosso trabalho de forma mais rápida e ágil, e não para nos substituir, como foi o caso da máquina de escrever, do telefone, posteriormente dos celulares
e de tantas outras invenções que hoje nós utilizamos para produzir tudo de forma muito mais rápida e fácil. Todos os dias, mais e mais métodos de democratização de certos trabalhos surgem, como sites que criam um logotipo sozinho para você por R$100 e dispensam o trabalho de um designer, embora o trabalho do designer seja mais humanizado e mais customizado. E isso não fez com que designers perdessem seus empregos, mas sim ajudou pequenas empresas que não podiam pagar a terem um serviço mais profissionalizado. Novas profissões são criadas e profissões antigas deixam de existir todos os dias há centenas de anos. Hoje nós não vemos mais ninguém criando armaduras e nem ascensores nos elevadores. E amanhã podemos não ver mais motoristas, mas isso não é o fim do mundo. Segundo um estudo realizado em 2017 pela consultoria McKinsey & Company, cerca de 375 milhões de trabalhadores em todo o mundo podem precisar mudar de profissão até 2030 devido à automação e à inteligência artificial. No entanto, esse mesmo estudo também prevê a criação de novas profissões, especialmente aquelas que envolvem habilidades que são difíceis de serem automatizadas, como a criatividade, a empatia e o trabalho em equipe. As máquinas estão aí para nos ajudar, para se somarem a nós e nos permitirem sermos cada vez mais democráticos na distribuição de recursos e capacidades. E, se um dia as máquinas realmente dominarem o mundo, provavelmente não vai ser por causa de uma revolução cyberpunk, mas sim porque o nosso próprio comportamento nos levou à autodestruição e nós deixamos o mundo de herança para elas. Gente, esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu faço absolutamente tudo sozinho, roteiro, captação, edição, animação. Então se você gostou, por favor, deixa o seu like que vai me ajudar pra caramba. Comenta aqui embaixo se você gostou, qual foi a sua opinião e se você tem alguma sugestão de como que eu posso melhorar. E se você quiser saber como que a radiação do acidente de Chernobyl mudou o DNA dos cachorros que vivem na região, se inscreve no canal e fica ligado, porque esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Beijos e até a próxima!